Beleza. Fosfolipídio, apesar de a gente já ter visto eles em bioquímica, eu trago de novo. Ó. Ele tem lá na sua composição um grupamento colina, que é quem dá polaridade à molécula. Tá lá o maisinho, é quem dá polaridade. Um grupo fosfato, por isso que o nome dele é fosfolipídio, e um glicerol, né? Que está conectando, digamos assim, seria o pescocinho do fosfolipídio, tá? E aqui embaixo a gente tem os ácidos graxos, podendo ser saturado ou insaturado, bastando ter uma ligação dupla, tá? A cabeça hidrofílica, mesma coisa que dizer polar. E a cauda hidrofóbica, mesma coisa que dizer apolar. Acho que isso não é novidade para vocês, né? Então, os fosfolipídios possuem uma região hidrofílica e uma hidrofóbica. Dessa forma, se organiza através de uma bicamada, tal como eu tinha mostrado ali. O colesterol próximo aos... Isso aqui é muito importante. O colesterol próximo aos ácidos graxos insaturados... Melhor dizendo. Colesterol próximo aos ácidos graxos insaturados. O colesterol reduz a fluidez da membrana, pois aproxima-se dos fosfolipídios. Deixa eu desenhar isso aqui para vocês. Vamos supor que eu tenho aqui um fosfolipídio, aqui outro fosfolipídio e aqui outro fosfolipídio. E tá lá as perninhas deles, tá? Beleza. Os fosfolipídios, eles conseguem se mover nessa direção. Ou seja, o movimento de fosfolipídios é sempre na horizontal, tá? Os fosfolipídios movem-se na horizontal. Quando eu coloco entre eles moléculas de colesterol, deixa eu desenhar aqui, ó. Quando eu coloco entre eles moléculas de colesterol, eles diminuem essa capacidade de movimentação. Ou seja, quanto maior for a concentração de colesterol, menor a fluidez. Tá? Lembrem disso, quanto mais colesterol tem uma membrana, menos fluida ela fica. Isso é ruim, tá? Isso é ruim para a membrana. Vamos pensar na membrana de um capilar sanguíneo que tem que se expandir. Se eu tenho muito colesterol lá, ele não se expande, fica enrijecido aquele vaso sanguíneo e aí mais suscetível à ruptura. Tá? Os ácidos graxos insaturados são responsáveis pela fluidez, junto com essa concentração de colesterol, fazendo com que os fosfolipídios possam se mover de uma extremidade a outra da membrana, sempre nesse movimento aqui. Então, eu quero ter uma membrana super fluida, Sora. O que eu preciso ter? Bom, precisa ter uma concentração de ácido graxo insaturado boa, alta, né? E também baixa concentração de colesterol. Agora, se eu tenho uma concentração de ácido graxo saturado muito alta, tal como de colesterol, a membrana perde a sua fluidez. E isso é ruim, tá? Já expliquei por quê. Dessa forma, a fluidez é afetada tanto pela composição, né? Concentração de colesterol e de ácido graxo saturado ou insaturado, e pela temperatura. Em via de regra, quanto mais quente, mais fluida a membrana, né? Mas até um certo ponto, tá? Quanto mais frio, quanto menor a temperatura, menor a fluidez também. Aqui eu trouxe o arranjo, né? Deixa eu mostrar ali para vocês, ó. As caudinhas hidrofóbicas ficam voltadas para dentro e as hidrofílicas, as extremidades polares, ficam voltadas para a meia coisa. Esse aqui é o meio externo da membrana. Esse aqui é o meio interno da membrana, tá? Isso aqui é dentro da célula, portanto isso aqui é fora. Tá bom? Bom, as proteínas, né? Proteínas periféricas, era esse o nome que eu estava tentando lembrar. Como é que é o arranjo das proteínas? A gente pode ter proteínas que estão só na parte de cima da bicamada, proteínas que estão embaixo da bicamada e proteínas que atravessam a bicamada. Tá? Vocês lembram que isso aqui são estruturas polares, né? Isso aqui também. Isso aqui são estruturas apolares. Então percebe que essa proteína aqui, ó, que ela está em contato com as cabecinhas, até aqui, por exemplo, na parte de cima dessa proteína periférica, ela tem que ter aminoácidos com cadeias polares. Mesma coisa isso aqui, ó. Né? Ela tem que ter aminoácidos com cadeias polares. Ou seja, em via de regra, proteínas periféricas não possuem aminoácidos de cadeia apolar, tá? Normalmente elas são polares. Por isso que estão ligadas somente
na parte polar da membrana, que é a parte da cabeça dos fosfolipídios. Já essas aqui, ó, elas vão ter as duas, ó. Elas têm tanto extremidades polares, né? Então elas têm aminoácidos com polaridade, quanto as apolares aqui. Tá? A gente tem também o arranjo dos carboidratos, né, das glicoproteínas, que vão formar lá o glicocálix, né? Esse aqui, ó, glicoproteína é o glicocálix. A gente pode ter carboidrato se ligando à proteína, que é uma glicoproteína, ou carboidrato se ligando a um lipídio, que é um glicolipídio. Tá? Olha lá o colesterol inserido. Ó. Uma coisa interessante, né? O colesterol nunca vai estar inserido na parte de dentro da membrana. Nunca não, até a gente tem aqui, ó. Mas é bem menos, tá? A probabilidade de estar nessa parte aqui é muito maior. E lá na membrana do núcleo, na carioteca, a gente não tem colesterol. Por isso que eu falei que existe uma pequena variação dos componentes da membrana, né? Essa variação não é tão, assim, alta ao ponto de considerar sendo uma membrana diferente. Bom, estão cerrando um fusca aqui na minha rua. Quando a gente estudou lá tipos de proteína, lembra que a gente estudou as proteínas com conformação secundária? Que era alfa-hélice e as beta preguiada. Lembra? Aqui está uma alfa-hélice. Aqui tem uma proteína de canal, uma outra proteína periférica, uma proteína integral. Esses nomezinhos variam mais pela função, né? Vão ter formas diferentes, óbvio, mas também funções distintas, tá? Então, ó, suas proteínas, né, de membrana, tal como os fosfolipídios, possuem regiões hidrofílicas e hidrofóbicas, ou seja, regiões polares e regiões apolares. Proteínas integrais possuem domínios hidrofóbicos, que penetram na bicamada, atravessando de fora a fora. Então, esses domínios aqui hidrofóbicos estão aqui, ó. Né? Estão escondidos da parte externa. Tá? Proteínas periféricas não possuem domínios hidrofóbicos, ó, só tem domínios polares, né, hidrofílicos aqui, ó, tá? Consequentemente não se insere na bicamada, porém apresentam regiões polares que interagem com a cabeça dos fosfolipídios, tá bom? E existe um termo chamado de ráfides. Ráfides ou jangadas lipídicas. Tá? São proteínas que ficam assim, ó, flutuando, né, indo em todas as direções da membrana, tá? Só que tem uma função bem específica, mas não acredito que a questão vá aprofundar tanto. Eu só quero que vocês tenham clareza de uma coisa em relação aos movimentos das estruturas da membrana. Fosfolipídio, movimentos horizontais, proteínas, movimentos verticais, tá bom?